primeiramente um aviso, dia 15, agora sábado, às 19 horas, vai ao ar uma aula gratuita do meu curso Como Chegar do Zero ao Milhão no YouTube. Eu tô focando aqui, eu sou especialista em todas as redes sociais, e na esquerda, apesar de política ser um tema que muita gente tem aversão e tudo mais, é difícil crescer, não se pode fazer anúncios, o alcance é cortado por várias redes sociais, não tem ninguém aí, pelo menos no campo progressista, que tem o número de seguidores que eu tenho em todas as redes sociais. Além do Plantão Brasil ser o maior canal de YouTube, também tenho quase 700 mil seguidores no TikTok, e olha que eu não faço vídeo no TikTok faz um ano aí, que eu não faço quase nenhum vídeo, ainda sou o maior lá. Tem aí quase 300 mil no Instagram, mais de 1 milhão no Facebook, no Plantão Brasil, mais de 500 mil no Facebook Thiago dos Reis, 420 mil aí no Twitter. Então, eu tô ensinando primeiramente o YouTube para os seguidores aqui do Plantão Brasil, para os plantonistas. Por quê? Porque o YouTube, além de ser a rede que monetiza, isso pode mudar a sua vida completamente, você pode sair e tem youtubers aí que ficam multimilionários. O YouTube também é a rede mais fácil de você levar seguidores do YouTube para suas outras redes. Então eu vou ensinar tudo isso para os plantonistas. Uma aula gratuita aí estará no sábado, dia 15, às 19 horas. Então, quem tiver aí interesse na aula, aqui embaixo, no primeiro link que tem, você clica no link, deixa seu nome e seu e-mail, você vai receber aí notificações sobre isso. E aí, deu ruim, aí começou uma briga, mas uma briga lá na extrema-direita. Eu vou falar, nessa briga eu torço pra briga. Ó, tudo começou com um ato flopado aí do bolsonarismo ontem contra o Lula. Então, parlamentares bolsonaristas e vários influenciadores passaram a divulgar aí, durante a semana passada, que teríamos nesse domingo na Avenida Paulista o maior ato aí dos bolsonaristas contra o governo Lula. É um ato contra o Lula e contra o Alexandre de Moraes, contra os dois, hein? E esse ato pediu o impeachment do Lula, o impeachment do Alexandre de Moraes. Chegou um jornalista, um blogueiro aí bolsonarista, disseminador de fake news, que dizem que é o novo Alan dos Santos, estava lá. Ele pediu a prisão do Alexandre de Moraes, falou que o Alexandre de Moraes ia acabar muito ruim para ele, que a coisa ia ficar feia. Outros parlamentares bolsonaristas aí fizeram ameaças à democracia. Enfim, o problema é que eles falaram ali para menos de talvez 200 pessoas. Era melhor cada um deles ter ficado com o bumbum no sofá, fazer um post no Instagram e eles alcançariam mais gente com o discurso deles, porque flopou e flopou muito a manifestação bolsonarista, a ponto de que o Carlos Bolsonaro ficou bravo. O Carlos Bolsonaro ficou uma fera com a manifestação flopada. Por quê? Porque isso respinga tudo, obviamente, no papai dele e no bolsonarismo. Imagina, eles começaram até a colocar fotos antigas. Essa aqui é uma foto do dia 7 de setembro em que o Bolsonaro foi tentar dar golpe. E aí você vê aqui que a fachada do MASP, que é o Museu de Arte de São Paulo, estava vermelha. Só que aí, ontem, o MASP estava em reforma. A fachada aqui, as estruturas do MASP estão cinzas. E essa aqui é a foto. Esse aqui é o mega ato deles aqui. Tem um caminhão que parece aqui ser dos anos 80, com umas pessoas em cima e quase ninguém ali embaixo. Teve um momento em que deu um pouquinho mais de gente, tá? Por isso que eu falei que 100, talvez 200 pessoas, que teve um momento, ó, que você vai falar, pô, Thiago, agora, ó, tá bombando aí, hein? Tá bombando aqui o ato bolsonarista. Foi isso aqui. Esse é o momento mais cheio, que foi quando quase tiveram que parar o tráfego de carros na Avenida Paulista. Vamos lembrar que a Avenida Paulista não tem carros aos domingos, mas o prefeito de São Paulo, sem avisar ninguém, resolveu ali no meio da manifestação abrir para os carros. E ali, como tinha pouca gente, os carros continuavam passando. Em determinado momento, eles encheram um pouquinho mais e aí deixaram 2 vias para os carros. Uma para bicicleta e a outra eles ficavam ali. Então eles conseguiram falar, ó, enchemos, uma via ficava ali fechada para eles, porque tava o caminhão deles. Isso é por isso, tá? Aí eles podem falar que encheram parte da calçada da Avenida Paulista, mas não conseguiram encher nenhum lado da avenida. Pois bem, eis que o Carlos Bolsonaro ficou uma fera com o fracasso aí do que aconteceu e saiu mandando indireta no Twitter, porque ele mandar indireta no Twitter é o que ele faz melhor, né? Aqui, ó, eu vou mostrar aqui o tweet do Carlos Bolsonaro. Quem quiser pausar para ler aqui, boa sorte. Tá aqui, ó, metade da tela para você, ó. 3, 2, 1. Mas eu vou ler para você. Escreve mal o Carlos Bolsonaro, tá bom? Escreve muito mal, mas vamos lá. Carlos Bolsonaro. Seria muito bacana uma direita
alçar e evoluir, mesmo com erros do antepassado. O antepassado quer dizer os seus ancestrais, não é erros do passado. Pois bem, essa direita que ele disse que seria muito bacana alçar e evoluir, ele está falando aí de Carla Zambelli, Alan dos Santos e esses aí que estavam com mais afinco convocando o ato. Aí ele fala, mesmo com erros do antepassado, mas reconhecendo e sempre melhorando. Infelizmente não é isso que acontece, então essa direita aí não está alçando e evoluindo. É um movimento que quer substituir o outro, pisando na cabeça dos que se doaram e se doam, para que inclusive eles chegassem até aqui. Diz aí o Carlos Bolsonaro que o pessoal que estava nesse evento, foi lá Carla Zambelli, Marcel Van Hatten, estavam outros parlamentares bolsonaristas e tal, que esses aí, eles querem se alçar e pisar na cabeça do Bolsonaro, da família Bolsonaro e tudo mais, e que eles querem um bolsonarismo sem Bolsonaro. Olha, acho que o Carlos não viu os discursos, né? Porque os discursos, apesar de quase não citarem Jair Bolsonaro, e isso é uma coisa que nem nas manifestações bolsonaristas que o próprio Bolsonaro estava divulgando, fizeram, apesar disso, eram ataques diretos à democracia do Brasil, é o mesmo tipo de discurso que faz o Malafaia, não muda nada, absolutamente nada. Tanto é que o Marcel Van Hatten está bem assim com o Eduardo Bolsonaro, eles vão juntos para os Estados Unidos, foram juntos para a Europa, foram juntos para a Argentina, aí voltaram para os Estados Unidos juntos, aí voltaram para a Argentina juntos. Olha, esses aí tem mais viagem romântica assim, de par, o Marcel Van Hatten e o Eduardo Bolsonaro, que muitos casais que eu conheço. Viagem só para lugar assim, nossa, vamos para Nova York juntos, agora vamos para Washington, agora vamos para Buenos Aires juntos, olha que coisa. Não sai, eles e a Júlia Zanata, estão os três assim, ó. Pois bem, aí volta aí Carlos Bolsonaro, aí ele diz: isso não é direita, é oportunismo barato de quem não tem humildade. Engraçado, o Eduardo Bolsonaro tá no meio desse pessoal aí, tá? Aí ele fala, é cristalino e triste. Todos poderiam crescer e o Brasil agradeceria. Entretanto, essa estratégia suja não é digna de quem tem caráter para substituir. Trata-se somente de se colocar no jogo e ser aceito pelo sistema. Simples e baixo. Olha, eu não entendi essa de ser aceito pelo sistema cometendo um monte de crime contra a democracia. Eu não sei qual o sistema que está querendo o Carlos Bolsonaro. O que está aparecendo é o seguinte. O Carlos ficou desesperado, primeiro, com o flopou feia a manifestação, e segundo, que eles foram lá sem estarem com um discurso alinhado ao que é o Bolsonaro. O Jair Bolsonaro está com medo da prisão. Saem notícias aí na imprensa de que ele está acionando todo mundo possível para baixar os ataques ao STF e fingir que ele nunca quis dar golpe de Estado e que ele jamais quis atacar o Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro sabe que ele sempre vai contar ali com a benevolência e com a piedade da direita neoliberal, que é a mesma direita que fez frente ampla com o Lula e que já pulou do barco do governo Lula já logo nos primeiros dias e passou a atacar o Lula e passou a tentar o toma lá da cá muito mais agressivamente até que o Arthur Lira. Se você pensar, essa direita neoliberal é aquela que está assim com o Roberto Campos Neto, impondo ao governo Lula o pagamento de 800 bilhões de reais de juros todos os anos. Nos últimos 12 meses, saíram dos cofres públicos mais de 2 bilhões e meio de reais todos os dias. Hoje, enquanto você assiste aí, estão saindo centenas de milhões de reais só enquanto você assiste esse vídeo, porque durante este dia de hoje são 2 bilhões e meio de reais que vão sair para pagar juros da dívida e que o Lula não pode dar calote, o Lula não tem o que fazer. Então, você vê que esse pessoal, eles se alinham a fascistas sempre que podem para tornar o governo Lula mais fraco. Imagina se o Lula tivesse 800 bilhões a mais para investir em emprego, em saúde, em educação, em moradia, em infraestrutura. O que seria do Brasil? O Brasil viraria um país aí, uma Suíça, em poucos anos. Só que não tem. Estão afogando o governo Lula economicamente de todas as maneiras. E aí ainda jogando matérias no Estadão, na Folha, no Globo, no G1, na TV aí dizendo, olha, o governo Lula pode ter déficit. É claro, você está gastando 800 bilhões para pagar banqueiro bilionário. Então veja como eles estão sempre ali do lado. Aí o Bolsonaro acredita que vai ter a benevolência desses aí, e que, em determinado momento, esses vão querer derrubar o Lula e que ele, estando solto, que é o que ele quer, tá solto, ele pode virar novamente, como foi em 2018, a alternativa desses banqueiros.
Por quê? Porque em 2018 o Bolsonaro teve amplo e irrestrito apoio da Rede Globo, da Folha, do Estadão, de todo o consórcio de mídia que é sustentado pelo mercado financeiro. Só que o mercado financeiro não quer mais o Jair Bolsonaro. Eles querem um bolsonarismo sem Bolsonaro. Então tá aí o desespero do Carlos. Por quê? Porque a estratégia do Bolsonaro é fingir que ele é muito bonzinho para ver se esse pessoal tem piedade para ele não ser preso, porque ele já entendeu que o jogo desse pessoal é o quê? É um bolsonarismo sem Bolsonaro com Bolsonaro preso em 2026. Para quê? Para o Bolsonaro preso e os familiares dele assim, ó, alguns presos talvez, outros não, mas com a corda no pescoço, ficarem desesperados para eleger o Tarcísio, para o Tarcísio poder dar um indulto para o Bolsonaro. É isso, é o bolsonarismo sem Bolsonaro, é o tarcisismo aí, porque eles acreditam que o Tarcísio vai fazer o que o Bolsonaro prometeu em 2018 com Paulo Guedes e não cumpriu, que é o quê? Privatizar o Brasil inteiro, entregar o Brasil inteiro para esses banqueiros, entregar o Serpro e Dataprev, que são duas estatais ali extremamente importantes, que guardam dados de todos os brasileiros, eles com dados eles vão poder fazer um escarcéu aí, um escambau, aí entregar a Petrobras em fatias, entregar os Correios, seja em fatias ou tudo de uma vez, ou o que eles mais querem, entregar só o setor de logística dos Correios, que é o setor que dá lucro. Não entregar a parte de entrega de carta, pô, isso não dá lucro. Entregar só a parte que dá lucro dos Correios a preço de banana. E deixar a parte que não dá lucro, ou não dá quase nenhum lucro, estatal, de preferência dando prejuízo, porque eles, quando assumem, eles roubam tudo, né? Começam a roubar muito. Eles também querem aí que o Tarcísio entregue tudo que o Paulo Guedes prometeu, 70 privatizações, e o Paulo Guedes não entregou. Pois bem, muitos falam, mas Thiago, o Paulo Guedes privatizou tanta coisa, o Bolsonaro privatizou tanta coisa. Olha, teve uma carta do mercado financeiro assinada pelos donos do Itaú, do Bradesco, olha, de todos os bancos que você puder imaginar, pelo presidente do PSDB, por muita gente. Essa carta foi entregue no final de 2020, dizendo, olha, Bolsonaro, vocês prometeram 70 privatizações e vocês, em 1 ano e meio, só começaram 4 delas e vocês nem sequer acabaram. Aí ele privatizou algumas refinarias e esse pessoal aí não conseguiu meter a mão em quase nada. Ele privatizou o Bolsonaro para quem? Para os seus amigos árabes que pagavam propina para ele, em joias. Ele não privatizava para o mercado financeiro quase nada. Então, não, eles acreditam que o Tarcísio sim. Aí, o que acontece? Quando chegam bolsonaristas e começam a atacar o STF, a xingar o Alexandre de Moraes em público, queira ou não, se o cara xinga no Instagram dele é uma coisa. Só que ele tá em público, ali na Avenida Paulista. Aí muitos falam, ó, e a regulação das redes sociais, tem que ter... Tá, mas ele tava na Avenida Paulista, num carro de som. Ah, Thiago, mas tinha só 200 pessoas. Não interessa. Não saiu preso por quê? Não tem regulação o espaço público também? Pode mentir, pode pedir a prisão do Alexandre de Moraes, pode falar que o Brasil é uma ditadura, pode tudo? É assim, então? Pois bem, aí você vê. E quando esse pessoal faz isso, eles estão provocando, ali cutucando a onça com a vara curta, e no caso a onça é o Alexandre de Moraes, e aí é ruim para o plano do Bolsonaro, que é um plano frouxo e covarde, e os próprios bolsonaristas mais radicais admitem isso, que é o plano dele tentar apaziguar para não ser preso, para que esse bolsonarismo sem Bolsonaro de 2026 seja um bolsonarismo pelo menos com o Bolsonaro solto, porque o Bolsonaro acredita que vai ter alguma mudança esse ano e no ano que vem, que vai fazer com que esse pessoal fale, não, é melhor com o Bolsonaro, com o Tarcísio não, com qualquer outro não, vai com o Bolsonaro mesmo. Essa é a mudança que vai querer o Bolsonaro. Então, e ele sabe que ele tem o gabinete do ódio, ele sabe que o gabinete do ódio trabalha muito bem na comunicação digital e trabalha bem melhor do que esse pessoal do neoliberal e tudo mais. E aí ele sabe que chega 2026, o Bolsonaro apoia qualquer imbecil como candidato, e eu já dou o nome, vem cá, Pablo Marçal é o nome. Esse cara vai começar a aparecer na pesquisa com porcentagem alta contra o candidato aí neoliberal. E ele fala, ó, melhor eu mesmo? Pô, mostra os pauzinhos aí, tá ok? Esse é o plano do Bolsonaro. Aí quando chegam bolsonaristas e convocam um ato usando o nome do Bolsonaro contra o Lula e o Alexandre para xingar o STF, para achincalhar ainda mais, o que eles estão fazendo? Em vez de eles estarem colocando panos quentes na fogueira, eles estão tacando querosene. E aí começa o fogo que já estava baixando, na opinião do Bolsonaro, porque a Polícia Federal continua investigando e não está baixando nada o fogo. O Alexandre de Moraes mandou a Procuradoria-Geral da República acabar os inquéritos aí, denunciar todo mundo até agosto. Falou, vocês têm até meio de agosto, acabou. É isso, procurador. Ah, mas a polícia nem acabou os inquéritos. Meu irmão, se vira. A gente tem que tocar aqui mais rápido isso aqui para prender logo todo mundo. Esse é o Alexandre de Moraes aí, faz 2 semanas fez isso. Pois bem,
O que acontece? O Bolsonaro estava tentando colocar panos quentes, esse pessoal vem com gasolina. Por isso o Carlos Bolsonaro, tá? Aí chega o Alan dos Santos e responde o Carlos. O Alan dos Santos não deixou barato não. Falou, o Alan dos Santos aqui, ó. Carlos Bolsonaro deveria ficar calado. Fala pi do Sebastião Coelho e do Marco Antônio Costa. São dois aí que são os novos Alan dos Santos. Nessa altura do campeonato, isso é atestado clínico de problema mental. Chamou o Carluxo aí de... Pois é, estamos todos em uma tirania. Ele, inclusive. Cresça, Carlos Bolsonaro. Não é de hoje que fala pi de quem quer ajudar o país e ajudar o pai dele, inclusive. Tá aí o Alan dos Santos. Eu percebi uma mudança aí no Twitter, que quando eu cheguei no Twitter, todo mundo, inclusive lá na extrema-direita, escrevia tudo direitinho. E eu tenho um jeito de escrever na... Quem já falou comigo no WhatsApp, já viu algum texto que eu escrevo, vê isso. Eu tenho um jeito de escrever que eu coloco umas letras maiúsculas na palavra que eu quero dar ênfase. Eu percebi que na esquerda, quando eu comecei a ganhar muito seguidor no Twitter, todo mundo começou a escrever igual eu. Aí eu vi que na extrema-direita também, ó, estão copiando aí o jeito Thiago de escrever, ó. Deveria ficar calado, não sei o que, todo, tirania, coloca umas palavras em maiúsculo aí no meio da frase. O fato é que eu não tá fazendo igualzinho, que eu coloco ênfase em algumas outras palavras, mas tá todo mundo aí copiando. Aí começou a briga, você acha que o Carlos Bolsonaro deixou barato? Não deixou não, só que o Carlos não quer ficar dando audiência para o Alan dos Santos. E é engraçado, o Alan dos Santos é amicíssimo do Eduardo Bolsonaro e o Marcel Van Hatten, que o Carlos Thaís chamando de oportunista, também amicíssimo, viajando aí o mundo inteiro com o Eduardo Bolsonaro. Tá uma divisão grande aí, viu? Aí chegou no nível do Carlos chamar o próprio pai de Bozo, tá? Vamos lá, ó. Tem muito malandro por aí dando uma de Dallagnol e Sérgio Fofoca, que é o Sérgio Moro, vestindo a camisa do Bozo quando lhes convém. Então também tentam isolá-lo com cada movimento. E olha que isso não é a tal direita sensata. Basta olhar a petulância, empáfia e a ingratidão que são identificados rapidamente. Ele chama de direita sensata aquele pessoal que fez frente ampla com Lula. Mesmo os que não apoiaram o Lula diretamente, mas que ali não votaram no Bolsonaro, porque nós somos a direita sensata e tal. Por exemplo, Joyce Hasselman, Simone Tebet, que era alguém que tinha tudo para ser bolsonarista, não é. Pelo contrário, foi uma boa parte aí, tinha discursos de centro-esquerda. Tem outros aí, Soraya Tronic, essa é de direita mesmo, mas ela não votou no Bolsonaro no segundo turno. O candidato a vice dela votou, mas ela não. Esses aí que você fala, pô, não são de esquerda, não são petistas, não são psolistas ou dessa outra parte da esquerda, não são nem centro-esquerda, mas se dizem nós somos a direita sensata. E quando ele fala direita sensata, ele também está falando do Tarcísio, porque esses todos aí, exceto os que estão no governo Lula, porque fizeram realmente parte da Frente Ampla, que esses aí já são uma direita que realmente se pode falar sensata, né? Fizeram a Frente Ampla. Mas os que não fizeram, esses todos aí estão em volta do nome do Tarcísio para 2026. Todos eles, sem exceção. Luciano Huck, os donos dos bancos, cúpula alta da Rede Globo, estes aí já estão aí com o Tarcísio. Então, o Carlos está em pânico porque o plano desses aí envolve a prisão do Bolsonaro. Ele está vendo que o cerco está fechando e que tem gente lá no campo dele que ele acreditava que faria o que ele manda, que está dando tiros no pé e jogando mais gasolina na fogueira. E eu falo, olha, por mim, eu não sou lá aqueles terroristas lá de Brasília que queriam explodir um caminhão cheio de querosene no aeroporto, mas por mim, pega um caminhão de querosene e joga nessa fogueira aí, porque eles que se ferrem todos. Nessa briga eu torço pra briga. E ó, tudo indica que vão brigar muito mais em breve. Eu peço aí sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta. Falou!